Olá, meus amigos. Muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, a liturgia fala muito sobre acumular tesouros no céu, sobre a própria missão de Cristo, né, para cada um de nós. Que o Senhor realize em nossa vida que era impossível ao homem, né? Qual é essa graça, essa virtude que Cristo inaugura na vida humana? Então, é um recado muito importante e é excelente começar a nossa semana meditando sobre isso. Já parou para pensar na sua vida, na sua história, o tanto que Jesus a tornou diferente, o tanto que de fato existem fracassos, tristezas, desolações humanas que são impossíveis ao próprio homem resolver, alcançar, sanar. Então hoje Jesus vem falar sobre isso. Olha, o homem sozinho não consegue alcançar nem o entendimento do que seria o bem supremo, o bem verdadeiro, tendo em vista que vários homens em sua história, ao procurar por tais coisas, chegaram a achar que o bem supremo, algo meio que divino, que alimentava o seu coração fosse o sol, ou a lua, ou a água, ou os rios, ou o mar, ou ainda alguma fera do campo, do deserto, dos ares, né? Ou ainda o homem, ou ainda a mulher, ou mais modernamente dizendo, o Estado, o direito, a inteligência, a arte, o dinheiro. Então, quem é que lançou no coração do homem a ideia de que o bem supremo é um Deus que também é criador, que também é Pai, que se revela a nós, que encarnou em nossa carne? Quem é que revela isso ao homem? É o próprio Deus, é o próprio Senhor, que manifesta sua vontade, que fundou sua igreja, que dá o seu corpo, dá o seu sangue, dá a sua palavra, dá o seu conhecimento, né? E o homem, ainda diante dessa revelação, consegue, na, na loucura, no desvario de suas paixões, negligenciar, né? Então, Deus se manifesta, se revela, Ele nasceu em nosso meio, Ele derramou seu sangue por nós, mas existem muitos que conseguem, né, ainda assim, reduzirem seu campo de visão para si mesmos e para o próximo, ainda crendo no valor absoluto de outras coisas, principalmente de si mesmo. Então, será que esse caminho no qual a gente decide valorar cada uma das coisas é um caminho de sucesso, de felicidade, de pleno bem, de harmonia, de realização, de sucesso humano? Será que é isso? Essa é a experiência que nós vemos, né, sucedendo neste mundo, que aqueles que mais seguem o próprio umbigo, o próprio capital, o Estado, né, são esses os que realmente se veem satisfeitos ao fim do dia, ao fim da vida, terão uma existência sensata, prodigiosa, frutuosa. Será que é isso? Então, é sobre isso então que nós vamos falar hoje. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a coragem, o ânimo, a alegria para contemplar o que Jesus nos diz e saibamos colocar isso em prática em nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de que a Tua palavra no dia de hoje venha nos trazer a grande alegria de dizer que o Senhor inaugura, realiza uma festa, uma celebração em nossa casa, quando batendo a nossa porta e nos dado a alegria de abrir, o Senhor nos dá sentido.
propósito verdadeiro, perene, contínuo, eterno, né, de vida, algo para amar verdadeiramente, para saciar o nosso coração, para revelar a nossa verdadeira natureza. E queremos te agradecer por isso, Senhor Jesus, e te consagrar a nossa vida. E que o entendimento do Evangelho de hoje nos faça corrigir o nosso coração mais uma vez, no início dessa semana, para que venhamos a contemplar o que é verdadeiro, o que é belo, o que é eterno. Sacia a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Sacia o coração do homem de ti. Que recebamos o teu coração em nossa casa, em nosso coração, de maneira alegre, venturosa. Dai-nos essa alegria de buscar, contemplar a cada instante o teu amor e a tua misericórdia em nossa vida. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima, que bem guardava todas as coisas em seu coração, de todos os anjos e santos do céu, que vos louvam e vos bendizem eternamente. Por toda a Igreja, nós pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a graça de permanência, de estar na tua presença constantemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, se vocês forem olhar lá a liturgia, mais uma vez, nessa semana toda eu vou fazer essa lógica, né? Vão lá no Evangelho, Lucas 12, versículos de 13 a 21. Eu acho que é por aí o Evangelho, tá? E a gente vai ver ali Jesus dando instruções muito preciosas. Então, vai lá, leia, medite, faça um silêncio profundo, dá um pause aqui no vídeo, né? Depois, dá um pause e já curte aí, já. Depois que você fizer a leitura e meditar um pouquinho, volta para cá. Vai lá, te aguardo. Voltou já? 7 minutos e 35. Aqui começa a nossa meditação, então. Então, meus irmãos, hoje no dia, nesse evangelho, né? Alguém se aproxima do Senhor e preocupado, né? Preocupado, cheio de esperança também, pede para o Senhor que o irmão, né, faça uma correta partilha de bens. Então, está preocupado com isso. E olha que ele faz isso dentro de uma realidade em que Cristo está ali revelando quem ele é. Sabe aquele início da nossa meditação ali? Então, que é o próprio Deus quem se revela, para que o homem não fique tateando às escuras. Porque lembre-se que o nosso pecado, nossa concupiscência, nos tornou cegos para o bem, surdos para a verdade, mudos para o Evangelho, né? E o nosso coração insensível para a conversão. Então, apaixonados estamos demais em nossas paixões e concupiscências. E é necessário um esforço, um trabalho, um labor para que isso se corrija. Olha, toda a Sagrada Escritura é sinal disso. Você vê em todo o Antigo Testamento, até mesmo na história de salvação do povo eleito de Deus, que a cerviz do homem é dura, seu coração enrijeceu-se. É dada a lei, é dada ao povo conhecer a Deus, mas o povo mesmo vai rejeitando. Seu coração vai endurecendo cada vez mais e o homem indolente vai escolhendo por suas paixões. Então, todo profeta encontrou dificuldade, todo sacerdote encontrou dificuldade, todo rei encontrou dificuldade para com seu povo. Cada um deles também tinham suas dificuldades, né? E Deus, paciente, humilde, sempre benfazejo, né? Vai dando tempo, vai dando prazo, enfim. Mas
Agora é Cristo, é Deus encarnado, feito homem, manifestando por milagres, pela doutrina, pela palavra, por tudo, quem Ele é. E aí chega uma pessoa que, com capacidade de ver, talvez já até evangelizado, já testemunhou muito de Cristo, e pede para Cristo o seguinte: pede para o meu irmão reconsiderar a divisão de bens, né? Ou seja, existe aqui não a urgência do homem, Senhor, me converta, Senhor, me ajude, né? A conquistar, a amar, a prover, a trabalhar, a crescer, a te amar, te conhecer. Me ajuda, me capacita, né? Dignifica meus dias nessa terra, né? Que eu vos busque antes de todas as coisas. Abençoai também meu irmão, abençoai também minha irmã, abençoai minha família. Não existe isso nas suas palavras, apesar de que ele já tinha condições de saber que isso seria um pedido muito justo e muito bom. E aí Jesus dá para ele uma resposta que é bem adequada, tanto naquele tempo quanto hoje, quando o nosso coração vai desviando para bens secundários, né? Quando a gente não considera, por exemplo, aquela gradação na, na beatitude, na grandeza de cada bem que o nosso coração aprecia. Então, qual é o bem supremo? O bem verdadeiro, eterno, perene, bondoso e sempre paciente? Deus. Esse tem que ser o meu maior interesse quando eu peço algo a Deus, quando eu me dirijo a Ele, quando eu estou em oração. Eu quero Deus, eu quero a Ti, contemplar a Tua face, quero Te amar, Te conhecer. Qual é o segundo bem? O meu próximo, né? Então eu tenho que pedir pelo meu irmão, eu tenho que pedir pelo meu pai, eu tenho que pedir pela minha mãe, mas também por aquele que eu não conheço, por aqueles que caminham na injustiça, por aqueles que ainda são violentos, ainda não entraram na via do amor, enfim, por mim. Depois eu peço por aquilo, pelo pão de cada dia, né? Então, olha como é o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Depois se pede a vontade de Deus para os homens, para o próximo, para nós mesmos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí sim, o pão de cada dia. Que é o que nós precisamos, né? O pão de cada dia. Nós precisamos o necessário para prover a nós, a nossa família, hoje, né? Na semana, dar educação, alimento, vestuário, lazer. Nosso trabalho dignifica isso. Pela arte, pelo trabalho, eu extraio da terra, da brutalidade, da dureza imposta na natureza, pela inteligência e pela sabedoria dada por Deus a mim, para pensar, para trabalhar, para conhecer a lei, para conhecer a verdade, para conhecer os corpos, para praticar a medicina, a advocacia, a engenharia civil, eletrônica, ao direito, à cozinha, ao alimento, à arte, à música, para dali tirar, contemplar Deus também, a graça também, o amor também, a virtude também. Sempre há uma ordem para tudo em nossa vida. E aí Jesus dá essa resposta para ele assim: quem foi homem de Deus, homem divino, homem bom, que me deu essa incumbência de repartir entre vocês os vossos bens? E a primeira leitura, São Paulo fala muito bem que o bem supremo, o bem verdadeiro é Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre. E que Ele veio para nos salvar desse nosso fracasso humano, que não enxergamos mais o bem, não ouvimos mais o bem, não falamos mais o bem, não conhecemos mais o bem. Nosso coração pelo pecado foi tornado um coração corruptível, um coração tacanho, um coração que
reduziu-se em nós a vida, o esplendor. Esse quadro, né? Como um irmão amado aqui, o Dudu, falou um dia desse. Esse quadro pintado por Deus, a imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Deus belíssimo, ficou um borrão, né? Por nossa escolha, por causa do pecado. Cristo vem restituir isso. Sua missão é a cruz, sua missão é nos salvar, sua missão é esse sacerdócio, é o sacrifício do nosso Deus que restitui em nós essa beleza. Somos alvejados pelo seu sangue, né? Então, olha, um caminho de conversão ele se faz com de onde eu parto, por onde eu ando, para onde eu vou. Se não há isso, não se determina sentido, não se determina orientação na minha vida de fé, na minha vida espiritual. Então, de onde eu parto, eu não parto de um lugar de perfeição. Porque se fosse assim, eu não precisaria da cruz de Cristo, eu não precisaria do amor do Senhor, eu não precisaria da correção dele, da retificação da graça. Eu não precisaria da ação do Espírito Santo, eu não precisaria ser redimido. Só criado. Mas sim, Deus nos criou, então eu parto dele. Há o pecado, esse pecado mancha a graça. Eu preciso então passar por um caminho de bondade, onde o que é dado a mim, o alimento que é dado a mim, não seja mal. Eu preciso tirar da minha vida falsas doutrinas, maldades, erros, inveja. O homem mau também não pode me orientar, não pode seduzir meus ouvidos, não pode seduzir o meu coração, né? As maldades deste mundo não podem tolher a verdade de Cristo, revelada pelo nosso Senhor e pregada pela Santa Igreja, sua noiva, sua esposa. Então, preciso sair de um lugar bom, passar por um caminho bom e concluir em um caminho bom. O meu caminho tem que ser esse. Então, parti do coração de Deus, mas imediatamente fui manchado pelo pecado, arruinando a natureza. Isso desde Adão e Eva. E aí eu vou sucessivamente cometendo meus pecados, até que eu me batizo, até que eu confesso os meus pecados, até que eu vivo os sacramentos deixados por Cristo. Confessai-vos os vossos pecados, e eles serão perdoados. Se retiverdes, eles serão retidos. Então, eu preciso de um caminho de saber, que eu preciso então melhorar. E São Paulo louva a Jesus porque ele diz, sua missão é essa. Se a missão não fosse essa, Jesus estaria autorizado a fazer, ou chamado por Deus, pelo Pai, a fazer o que esse irmão pediu para ele. Não, a tua missão não é salvar o homem, é apresentar para o homem outros bens supremos. Então apresenta para o homem o bem do Estado, o bem da carne, o bem do prazer, o bem do acúmulo, o bem de um Estado tirânico, Dê ao homem não apenas tudo e a si mesmo. Dê ao homem migalhas, Só o pão de cada dia, pedido no Pai Nosso. Mas que se esqueça a primeira estrofe. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não precisa o homem buscar isso. Santifica a minha vida, Senhor, eu te amo, eu te adoro, quero te louvar, te conhecer, te adorar, seguir o teu caminho. Faz o homem esquecer isso e faz o homem então buscar o pão, o acúmulo, o prazer. Essa não é a missão de Cristo. Quem veio fazer isso no mundo, quem faz isso no mundo, por também própria escolha, é Satanás. Então vejam como essa pergunta dita por esse homem é escandalosa. É escandalosa. Porque o estrago que Satanás fez no coração do homem é subverter a ordem com que ele ama as coisas. Não dizer ao homem que ele não ame mais, porque é impossível. E não dizer ao homem que ame apenas uma coisa, mas tenha desordem. Então, até Satanás não diria para o homem hoje, não ame a Deus. Isso é muito impossível de acontecer, é muito difícil. Mas ame a Deus pouco,
ou considere Deus um tirano, ou enfim. E não é isso que o mundo hoje prega? Para nós, para as nossas crianças, para as famílias, para os casais. Não é isso. Então Jesus fala, olha, eu não vim dividir bens entre vocês. Vocês estão muito enganados. É como se Jesus dissesse assim, olha o que eu ofereço para vocês. Vocês precisam querer o que eu tenho a oferecer. Esquece o que se passou. Sai desse trauma na tua vida. Por que existe esse trauma, né, no nosso coração de apequenar-nos, de nos fazer querer migalhas deste mundo? Vai ser um caminho de frustração. A gente não faz isso todo dia, de querer muito uma coisa. Aí às vezes essa coisa acontece e pronto, a coisa continua a mesma. A gente passa por isso desde que é pequeno, desde que é criança. Ansiosos ficávamos por um presente de aniversário. O presente chegava, desembrulhava, brincava até dizer chega, daqui a pouco cansava, ficava tomando poeira. A gente só lembrava de seu valor quando nossa mãe sugeria assim, tá na hora de dar para uma outra criança para fazê-la feliz, bora? E aí a gente tinha ciúmes. Mas não era mais amor, era ciúmes, porque tomamos posse de um bem presente naquele brinquedo. Então é aqui também que a gente desmonta, né, uma falácia dita pelos comunistas, pelos socialistas, de que Jesus era socialista. Olha que loucura. Nunca, porque o socialismo e o comunismo, ou essas doutrinas, são ateias. Segundo, porque para elas o bem supremo que dignifica o homem é material. Terceiro, porque toda a causa de todo mal é a distribuição má desse bem, do fruto do trabalho, né? Sendo que não. O problema do coração humano não é o fruto de seu trabalho e nem a matéria. Não é isso. O mal de todo homem é o pecado e as concupiscências. E elas têm várias naturezas. O homem não quer só a matéria. O homem também quer glorificação de si no ter. O homem também busca, hoje em dia, glorificação de seus prazeres e uma onipotência existencial no qual o valor supremo deixou de ser Deus. Isso quem nos assedia a fazer é o demônio. Por isso, muito facilmente nessas doutrinas que são ateístas, anticlericais, anticristãs, é um materialismo prático. Mas veja como ela está errada. O homem mais rico deste mundo não é o mais feliz, o mais sensato e o mais rico em espírito. Não é o que mais tem tesouros no céu, é? E o homem mais pobre deste mundo também não é o homem que menos tenha tesouros no céu. Pelo contrário, pode ser que ele tenha demais e seja nesse mundo muito pobre, mas no céu grandioso. Então, a função de Cristo não é ser um Estado comunista ou socialista ou fazer na igreja a mesma coisa, até porque essas doutrinas são todas ateístas e materialistas. Não é isso. E se nós pensamos nisso, nosso coração também está assediado pelo veneno da serpente. Para e pensa um pouquinho. Por que nós esperamos soluções políticas, soluções do Estado? O Estado também para nós passou a ser Deus. Presidente, constituições, advocacias, direitos humanos, ética, moral científica. Meu Deus! Vê agora a incoerência dessa pergunta que esse homem fez para Jesus? E para mostrar essa insensatez, Jesus fala sobre o acúmulo desvairado de um homem que, preocupado com o futuro, que ele nem sabe se tem, começa a fazer celeiros para entulhar a grandiosidade de sua produção. E aí Jesus o chama de insensato, de louco, porque um louco é esse, um homem que não sabe de onde parte para onde vai. Então, qualquer caminho que ele viva é válido. Então é louco, insensato, ou seja, não tem sentido. Ele não parte de um ponto para ir até outro. Ele não tem sentido, ele é insensato. Hoje mesmo,
darás conta de tua vida. E aonde vai? Aonde você vai deixar isso que você acumulou? Qual é o sentido disso? Por que ter tesouros na terra se não tens nenhum no céu? Por que não és bom? Então, o que o amor de Deus nos leva a crer, meus irmãos? Que primeiro, precisamos estabelecer comunicação e comunhão com Ele. Em segundo, comunhão com o nosso próximo. O princípio político que apoiaria então a igreja, Cristo, é o distributivismo. É você amar o teu próximo e dar a ele o que ele precisa. Atenção, evangelho, muitas vezes parte material. Encorajá-la, gerar o bem no outro e querer que ele queira também esse bem para si. Pregar e anunciar a sua verdadeira dignidade. E as coisas, a gente tem na necessidade delas. A gente então tem a nossa casa, tem o nosso carro, faz o bem para os nossos filhos, compra o nosso alimento, trabalha por eles. Tudo ordenado. E em tudo a gente contempla Deus, né? Aí sim a nossa vida será sensata. Nunca se esqueça deste evangelho. Para que quando alguém te diga que Jesus é isso ou aquilo, você recorde bem o que Jesus é para nós. Ele é o nosso Salvador. É o Messias que vem nos anunciar a nós a cruz. Renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e siga-o, né? Pois o caminho que ele tem é de liberdade. Jesus dá a sua vida com liberdade. Você acha que Jesus faria isso para nos dar um regime político? Ele quer fazer isso para nos salvar de nós mesmos muitas vezes. Entendeu? E aí nós somos amados porque, de fato, Jesus dá tudo de si para tirar de nós o ranço, o lodo do pecado. E nisso nós somos muito amados, porque ninguém, nem que quisesse, poderia fazer isso. Mas Ele que é Deus, pode e fará. Deus abençoe muito você. Tenha um santo dia, uma santa semana.